Gravando, podemos começar então. Iniciamos o nosso webinar com muita satisfação com a presença de todos vocês. Em nome da Espaço Arqueologia, agradecemos desde já a participação. Com uma temática que nos é muito importante sobre arquitetura e história na antiga Mina de Ouro, Timbituva, Grande Curitiba, Paraná. Esse webinar faz parte do projeto do Programa de Resgate Arqueológico, Monitoramento e Educação Patrimonial do Empreendimento Imobiliário Alphaville, Paraná, Residencial 1 e 2, município de Campo Largo, Paraná. Hoje teremos 3 eixos principais no nosso webinar. O primeiro deles será apresentado por mim, Gerson Francisco, sobre Introdução à Arqueologia Regional. Na segunda temática teremos o professor Alexandre Mota, sobre o histórico da mineração no Paraná. E no terceiro, nossa colega Isabela, nossa arquiteta, com a mina de Ouro-Timbituva e os estudos realizados. É importante frisarmos aqui na nossa introdução que as pesquisas arqueológicas, enquanto patrimônio arqueológico e patrimônio cultural, estão abrigadas sobre a legislação. E aí uma das perguntas que nos é colocada sempre, o que é um sítio arqueológico? Sítio arqueológico é um local onde se encontram vestígios resultantes de atividades humanas do período pré-colonial ou histórico, localizado em superfície, subsuperfície ou submerso. Muitas vezes chamamos de arqueologia subaquática, que é passivo de contextualização arqueológica. Por que é importante esta menção? Porque é uma portaria chamada Portaria 316, de 4 de novembro de 2019, que regulamenta algumas práticas na nossa arqueologia. Por outro lado, também é um bem protegido, e esse está amparado pela Constituição Federal de 1988, pela Lei número 3.924, de 26 de julho de 1961, e também por Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937. Esses são os amparos legais, além de outras portarias e demais que existem no âmbito da arqueologia brasileira. Sobre o sítio histórico como patrimônio cultural, o conjunto de edificações remanescentes da mina de Ouro-Timbituva remonta às décadas de 1930 a 1940 e se localiza no município de Campo Largo, Paraná. O estudo desse sítio histórico, dessa mina de ouro, é o meio de se reconhecer e valorizar o ambiente e a história local. Dessa forma, nós passamos agora uma breve contextualização arqueológica sobre a arqueologia regional daquilo que nós podemos entender como o Planalto de Curitiba. O Planalto de Curitiba abrange a nossa região, aonde está a mina de ouro, mas não só. Porque temos que pensar que em períodos arqueológicos, em períodos pré-coloniais, a movimentação no território certamente é ampla pelos grupos de caçadores e coletores que habitavam a região sul do Brasil, especialmente a região onde hoje é o estado do Paraná e esse Planalto. As peças mais antigas dessa região, nós podemos situar mais ou menos por volta de 11 mil anos atrás, que tem uma continuidade temporal. Estamos com problema no áudio, é isso? Estamos com problema no áudio. Vamos mudar aqui. Então, os grupos caçadores-coletores estão representados aqui por uma ponta de flecha e também por um artefato bifacial. Esses objetos remontam mais ou menos a 11 mil anos atrás, que seria o início da ocupação humana na região do Paraná, dentro dos estudos que temos até o presente. Pode ser que essas datas recuem um pouco mais, mas até o momento as pesquisas não colocam dentro desse horizonte cronológico. É importante perceber que esses grupos de economia de caça e coleta, eles permanecem na região por mais tempo, até o momento que vamos mudar de economia, e saímos de uma economia de caça e coleta para uma economia de agricultura ou de horticultura. Porém, a região do Planalto, na região do Paraná,
existe uma particularidade que só existe nessa região, nas formações areníticas, que é a arte rupestre, pintada. Porque no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos arte rupestre gravada. E nós temos, então, nessa região, duas tradições arqueológicas. Por que a tradição arqueológica é importante contextualizar nossa pesquisa sobre a pré-história, sobre o período pré-colonial? Enquanto os grupos caçadores-coletores temos a tradição umbu, que é caracterizada por pontas de flecha, e a tradição maitá, por grandes artefatos bifaciais, a arte rupestre tem a tradição planalto, que é uma tradição com estilos de pintura de animais, de cenas, e temos uma tradição chamada geométrica, que é mais próxima a linhas, pontos, quadrados, dentro daquilo que a cultura ocidental chama de geometria. A partir disso foram classificadas. Então, temos os grupos caçadores-coletores de 11 mil anos até mais ou menos 2 mil anos. Entre meio, nós temos as pinturas que não têm datação absoluta. Acredita-se que elas têm uma continuidade temporal, desde os grupos caçadores até os primeiros ceramistas. Porém, como não é possível, não temos datações absolutas para as pinturas rupestres, ficamos no mundo da relação, né? Uma cronologia relativa. E, posterior a isso, dentro desse território, porém com outro modelo econômico, mas ocupando o mesmo espaço geográfico, nós temos os grupos ceramistas, que aqui são classificados como tradição Itararé-Taquara, cujas datas podem girar entre 4 mil anos a 2 mil anos antes do presente, até o contato. Entendemos, de modo geral, que a grande ocupação desses grupos que falam a língua G ou são associados ao tronco G teria se dado por volta de 2 mil anos até o contato com os europeus, quando são incorporados pela sociedade ou dizimados, né, nesse processo de contato entre indígenas e europeus. É importante perceber que nessa região do Planalto há uma maior intensidade de povoamento desses grupos, que são classificados em termos arqueológicos pela cerâmica. E aqui temos uma reconstrução, né, por meio de fragmentos, uma cerâmica pequena, né, temos uma escala aqui, que seria a cerâmica Taquara ou Itararé, Itararé-Taquara. Né? Nessa região é mais conhecida como cerâmica Itararé. Mas também temos os grupos Tupi-Guarani, que eles são também conhecidos como Guaranis, ou então dentro da tradição arqueológica da arqueologia brasileira, é chamada como tradição polícromo-amazônica, que teria uma entrada também no sul do Brasil por volta de 2 mil anos, mais ou menos, né? Essas datas podem ser discutidas na região do Rio Paraná, e adentram o território, principalmente no Vale dos Grandes Rios, e ocupam o litoral, a área das lagoas, enfim, tem um espaço preferencial. São grupos grandes que falam línguas do tronco tupi, da família linguística tupi-guarani, nesse caso falam a língua guarani, estão associados aos guarani. Então, em termos arqueológicos, podemos encontrar diferentes elementos da cultura material que demonstram o comportamento humano naquela região, desde uma arqueologia mais recuada, com grupos caçadores-coletores, até uma arqueologia mais recente, com grupos horticultores. E é importante perceber que há um período de contato entre esses grupos, entre os guaranis, os Gs, com o colonizador. Isso se dá a partir do século XVI, XVII, XVIII, com intensidade, né? Século XVIII e XIX, temos ainda esses contatos. Porém, na nossa área de pesquisa, na área da mina de ouro, não temos evidências arqueológicas desses grupos propriamente dito, né? Temos alguns fragmentos cerâmicos, mas são outros elementos para uma outra pesquisa, da qual teríamos que aportar detalhes maiores sobre a arqueologia. Então, desse modo, podemos fazer um resumo e trazer esse elemento da arte rupestre também, que é um elemento muito peculiar, que não acontece em todas as regiões. Considerando que a arqueologia regional abrange essa história de longa duração, de 11 mil anos até o presente, nós agora entramos para a arqueologia histórica, que é onde está inserida a nossa pesquisa relacionada à mina de ouro de Imbituba, que é agora com o professor Alexandre Mota. Bom, boa noite a todos. Como o professor Gedson acabou de explanar, né,
eu vou fazer uma abordagem histórica pertinente à mineração de ouro, principalmente. Bom, aqui nós temos a mineração no Paraná, né, que nos leva entre os séculos XVI e XVII. Então, nesse período, o Brasil é colônia e, portanto, nós temos aqui as atividades das entradas e bandeiras que buscavam prospectar riquezas minerais, entre as quais o ouro, né? E eles vão descobrir ouro na região de Paranaguá, no litoral do Paraná. E, a partir daí, o garimpo começa a todo vapor. Então, nós podemos dizer que há um ciclo econômico baseado no ouro de aluvião. Então, esse período é caracterizado pela mineração do ouro de aluvião. E, obviamente, esse ouro era de interesse, sobretudo, da coroa portuguesa, uma vez que eu já falei que o período aqui nos leva exatamente ao Brasil colônia. Pode passar? Bom, a mineração entre os séculos XVIII e XIX, ela ganha uma nova roupagem, né? Então, nós vamos ver que há um esgotamento do ouro na região de Curitiba, nos campos de Curitiba, e se descobrem novas minas na capitania de São Paulo, né? Então, a partir daí, a atividade da criação de gado, o comércio de gado, passa, então, a ser a atividade que vai mover a economia local. Então, nós estamos diante praticamente do ciclo dos tropeiros. Então, é um período que vai ser marcado pela atividade tropeira. Em termos de técnica de mineração, a bateia, né, é a técnica, por assim dizer, que vai ser praticada na mineração entre os séculos XVIII e parte do século XIX. Então, isso demonstra a prática da mineração do ouro de aluvião. No século XIX também, a atividade tropeira, como já foi enfocado anteriormente, ela vai promover, né, o nascimento, a gênese de vários povoados. Então, o povoamento também começa a se intensificar, principalmente com o surgimento de Campo Largo, né, hoje município compondo a grande área de Curitiba. Em 1853, como está colocado aqui, a província do Paraná tornou-se independente de São Paulo, né? Então, isso remonta várias atividades econômicas para além da mineração. Então, nós temos o tropeirismo, o cultivo da erva mate, a extração e corte de madeira e também a produção do café. Então, essas atividades em conjunto ou sucessivamente, elas vão fazer com que a região, né, o norte da província, principalmente do Paraná, se torne uma região de exportação nacional, principalmente o café, a erva mate. Então, vai provocar um aumento populacional considerável nesse período. Pode passar? Bom, entre os séculos XX e XXI, algumas questões são importantes ser frisadas. Primeiro que a mineração no Planalto Curitibano não foi o fator primordial que fez surgir os centros urbanos, né? Como já foi colocado, outras atividades, como o tropeirismo, a produção do café, da erva mate, vão formar centros urbanos na época. Entre o século XX e XXI,
além do ouro, outros setores da mineração também vão se destacar, né? Petróleo, diamante, água, rochas, metais, entre outros aqui destacados. Hoje existe em torno de 721, aproximadamente, né? 721 jazidas minerais na região metropolitana de Curitiba. E dentre os municípios que se destacam nessa questão, no âmbito da mineração, temos Campo Largo, né, que é a nossa região foco, né, em termos de mina de Timbituba. Dos 399 municípios do Paraná, 187 são produtores de minério. Então, para a gente ver como a mineração é um fator muito importante na formação econômica no caso hoje, estado do Paraná. Pode passar. Campo Largo, né, como já foi dito, é a região da nossa atuação, do nosso estudo. Então, ali no século XVI, nós temos o ciclo do ouro, né? No século XVII, Campo Largo se destaca como região de passagem, garimpeiros e tropeiros, principalmente, vão perpassar a região de Campo Largo. E a gênese, né, de Campo Largo remonta à época da doação de Sesmarias, no século XVIII, princípio do século XVIII, e também no princípio do século XIX, temos as doações, né, de, por exemplo, o capitão João Antônio da Costa doou uma porção de terra à igreja da época, né, Nossa Senhora da Piedade, e dali vai se formar, vai se constituir o território, né, de Campo Largo. Temos também os nomes, né? Então, Campo Largo não tinha esse nome de início, era Ilha, para depois Campo Largo, justamente em função da sua configuração geográfica. Então, situa-se nos campos de Curitiba e, dessa forma, recebe esse nome, Campo Largo. Pode passar. Bom, entre os séculos XIX a XXI, Campo Largo, primeiro era uma freguesia, depois vila e, finalmente, município em 23 de fevereiro de 1871. Então, já no período imperial, né, em termos histórico. Ao longo dos séculos XIX e XX, a colonização que vai marcar a formação populacional da região de Campo Largo são os poloneses, os italianos, alemães e portugueses. O município de Campo Largo hoje encontra-se no seu terceiro ciclo de produção aurífera, né? Século XVI, década de 30, 40 e atualmente. Além do ouro, nós temos também outros setores, né? Água, areia, argila, basalto e assim outros minerais, né, que vão constituir a formação mineradora de Campo Largo. Pode passar. Bom, nós temos também a mineração de ouro em Campo Largo, de modo mais específico. Então, temos as minas de ouro em Timbutuva e Ferraria, né, duas regiões importantes, onde vai se desenvolver uma mineração agora não mais de aluvião, mas uma mineração em larga escala, de dimensão industrial, ao longo das décadas de 1930 e 1940. Bom, além da tecnologia, eu queria destacar o trabalho braçal, né? Os trabalhadores, os mineradores, também serão um setor importante que vai mover a mineração da época. A mina de Timbutuva, como já foi dito pelo arqueólogo Gedson, é um sítio histórico, né, que teve o seu auge por volta, aproximadamente, em 1936, onde aí vai ser instalado um enorme complexo industrial
né, com vila operária, armazém, entre outras estruturas, cerca de 300 trabalhadores, e que vai findar suas atividades em 1942. Mas isso, a arquiteta Isabela vai fazer um enfoque mais adequado, né, do ponto de vista da sua arquitetura. Pode passar. Bom, aqui para ilustrar os trabalhadores da época, dentre os quais nós temos crianças também, né, que farão parte da mão de obra na época. Então, vejam que, pela tecnologia que eles vão usar, picareta, enxada, enfim, tudo moldado na mão de obra da época. Então, além da tecnologia importada da Alemanha, né, no aspecto industrial, nós teremos também a grande contribuição desses trabalhadores como força de trabalho. Pode passar. Aqui, a ilustração, como já disse, a arquiteta Isabela vai enfocar, né? Mas só para vocês terem uma dimensão, uma visão panorâmica, né? Como foi importante esta mina para a formação econômica local. Pode passar. Bom, aqui é para que a gente tenha ideia do tipo de ouro, digamos assim, que era obtido em veios de quartzo com pirita. Então, eles precisavam de uma tecnologia adequada para fim de triturar a rocha, né, e assim obter o ouro cobiçado. Então, para se adquirir em torno de 4 a 5 gramas de ouro, precisava 1 tonelada de rocha triturada, né? Então, a britadeira, como eu destaquei ali, é uma das tecnologias muito usadas e depois vai ser enfocado com mais propriedade. Para vocês verem como a engenharia da época era importante, né, para fim de obtenção do ouro. Pode passar. Também a mina e fazenda Timbutuva, aí nós já estamos uma visão mais abrangente. Então, vejo que os descendentes italianos e poloneses vão fazer parte dessa mão de obra, além de outras, de habitantes, moradores locais, né? Ela vai se dar a implantação da mina entre 1934 a 1942, desde o governo Vargas até o período da Segunda Guerra Mundial. Pelos relatos populares, obtinha-se em torno de 80 quilos de ouro por mês. Então, vejo que era realmente um processo industrial que caracterizava a mineração na época. Portanto, a mina Timbutuva muito contribuiu para a formação de Campo Largo. Hoje, a antiga mina, né, o qual será o objeto de análise posterior, está inserida na área da fazenda Timbutuva, onde se encontra um plantio comercial de eucalipto, né, a área sendo cortada por linhas de alta tensão e pelo gasoduto Bolívia-Brasil. E a área da fazenda está destinada também, uma determinada área, para a implantação do empreendimento imobiliário Alphaville Paraná Residencial 1 e 2. Pode passar. Aí, então, agora nós teremos uma abordagem, né, da nossa arquiteta Isabela, enfocando aspectos da arquitetura. Boa noite a todos. Bom, então, eu vou falar mais sobre o trabalho realizado nesse sítio histórico arqueológico, né, que é a mina de ouro Fazenda Timbutuva. Então, eu vou iniciar a fala apresentando as estruturas que existem lá, para contextualizar esse sítio. Depois eu vou falar sobre o trabalho em si, né, a metodologia que a gente utiliza em campo, principalmente no levantamento arquitetônico. Depois eu vou também abordar a análise iconográfica, que a gente utiliza fotos antigas para comparar com as estruturas e conseguir identificar as funções. Depois eu vou falar também dos materiais encontrados, rapidamente, né, na escavação arqueológica. E, por fim, as considerações finais. Estão todos me ouvindo bem? Certo. Então,
A primeira estrutura, né, que a gente identifica lá é o barracão. Ele é a única estrutura que ainda é utilizada, bastante utilizada pela fazenda atualmente, então é bem fácil de identificar. Ele era utilizado como depósito na época da mineração e atualmente continua sendo utilizado como depósito. A gente vai conseguir observar isso nas características arquitetônicas depois, que é um galpão, né? Então, por fontes orais, a gente teve a informação de que ele era utilizado como depósito, e a arquitetura depois também a gente consegue obter esse resultado, né? A área dos britadores, então, que é todas as estruturas ali os remanescentes, né, as ruínas que existem ali do processo de mineração, da britagem, dessas rochas que o professor Alexandre falou. O laboratório, que é essa estrutura, né, tá cadastrado, essa estrutura aqui, está cadastrado na ficha do IFAM como laboratório. O depósito de pólvora, que é essa estrutura aqui, era onde era guardado, armazenado os explosivos utilizados nesse processo da mineração. Depois a gente vai ver as características arquitetônicas também, né, bem seguro para evitar acidentes. A gente tem também 2 entradas de galerias nessa mina, então são as entradas dos túneis de onde eram retiradas essas pedras, né, da onde tinha o ouro dentro. As fontes orais falam que eles eram bem extensos, esses túneis, mas hoje já existe um desmoronamento, né, então a gente não conseguiu ter noção da dimensão dele. E outros remanescentes também, que existem lá. Além dessas estruturas principais, existem movimentações de terra, como é o caso dessa imagem, né, dessa imagem aqui. Movimentações de terra que também eram retiradas de pedras, tem também outros remanescentes, como um coxo de uma residência também lá dentro dessa área da mineração, que provavelmente era uma residência de trabalhadores, né, segundo as fontes orais. Então, são essas as estruturas principais que a gente encontra lá no sítio. Falando sobre o trabalho em si, né, os estudos, levantamentos que a gente realiza em campo. Na questão do levantamento arquitetônico, a gente começa fazendo os desenhos, que cada estrutura a gente realiza desenhos, né, bidimensionais, então fachadas, planta, cortes da edificação também, que são seções, né, em que a gente visualiza como se fosse uma fatia da edificação, para visualizar a estrutura por dentro. Então, a gente desenha isso à mão mesmo no campo, com que a gente consegue observar, e realiza toda a medição. Aqui o Vinícius está medindo a espessura da parede, né? Essa estrutura aqui é o barracão, essas 3 fotos. Então, essa espessura a gente coloca na planta para deixar especificado todas as medidas, né? E depois vai passar por um tratamento computacional para colocar em escala. E a gente realiza também entrevistas com pessoas, moradores do local, que conhecem melhor a história, principalmente pessoas, já moradores mais antigos, né? Aqui, nesse caso, a gente estava entrevistando o seu Arceu, que ele cuida da fazenda já há 12 anos, então ele tinha bastante informação sobre as estruturas, levou a gente nos locais, falou sobre reformas que já aconteceram nessas estruturas. Então, são essas etapas de trabalho que a gente realiza em campo. Aqui é um exemplo também do barracão, né? O exemplo dos desenhos que a gente faz em campo, então, plantas. Aqui são as fachadas, as 4 fachadas, né? Sempre bidimensionais para a gente conseguir colocar a medida exata, né? Conseguir medir. E aqui, detalhes de eventuais detalhes construtivos ou de detalhes de estilo arquitetônico, a gente também desenha e mede. E aqui fica assim, depois que a gente, em escritório, passa pelo software, né, o processamento dessas informações, a gente coloca tudo em escala. Então, aqui é a planta, a gente coloca as medidas direitinho, né, aqui é o corte, ele está visualizando para lá, então, essa aqui é a visão da edificação por dentro do barracão, dá para ver a estrutura do telhado, né. A fachada, a gente coloca também os materiais, toda essa observação dos materiais é feita em campo também,
com o auxílio das fontes orais, né, nesse caso, a gente consegue identificar reformas, materiais novos. Nesse caso, a telha já era diferente, né, já não era mais a telha original. E aqui as fachadas, né, a gente também coloca fotos de detalhes. Nesse caso aqui, é o ano de construção do barracão, que está escrito aqui em cima, que é 1934. Depois a gente vai ver uma foto melhor. Aqui também a gente faz o diagnóstico das patologias. Então, fica assim na prancha, a gente coloca os locais onde é mais recorrente essas patologias, né, infiltração, outros danos. Então, esse aqui é o mapeamento de danos. A gente faz a análise no local mesmo, bate fotos, e depois indica nos desenhos do levantamento, né. Essa aqui daí já é outra estrutura, é um exemplo do mapeamento de danos do laboratório, porque aqui no barracão a gente percebe, como é uma edificação que ainda é utilizada, a gente consegue diagnosticar bem as patologias, né? E aqui já é um caso de uma ruína, o laboratório já está em situação de ruínas, então são vários danos, já tem bastante vegetação, fica mais difícil de identificar, apesar de que a gente ainda consegue identificar desprendimento de argamassa, desmoronamento, sujidades, tudo isso ainda é possível de diagnosticar o estado que se encontra essa ruína, né? Aqui é o caso do paiol de pólvora, né? Então, são as etapas de trabalho, né? Nesse caso aqui, a gente mede em campo. Como eu falei, a gente utiliza trena normal e trena laser também, no caso de medidas maiores ou locais mais inacessíveis, a gente utiliza a trena laser. Aqui é o croquis, né, que a gente faz em campo e coloca as medidas, e aqui é o resultado depois de passar pelo software. Então, aqui é uma planta, dá para ver que ele é circular. O corte aqui, dá para ver ó, que uma parte é enterrada, né, dessa estrutura, também como forma de prevenir os acidentes mais graves, caso aconteça alguma coisa com os explosivos ali, né. A espessura, também dá para ver aqui na planta, que a espessura da parede, ela é bem grossa, também é de concreto armado, né. E aqui a fachada. Nesse caso, como é uma estrutura circular, a gente fez só uma fachada, né. A gente escolheu mostrar a fachada em que existe a porta. Aqui é a mesma coisa, né, os trabalhos de campo, aqui desenho, medidas, aqui os croquis que a gente realiza em campo, e depois o resultado final. Nesse caso, é o laboratório, que é aquela ruína que eu falei. O laboratório, as características arquitetônicas dele tem o subsolo, né, que é essa parte aqui, essa planta aqui é o subsolo. A gente percebeu algumas características que indicam que poderia ser utilizada como cozinha, essa parte de baixo do subsolo. Daí a escada fica no meio, aqui na parte do pavimento superior tem algumas repartições e alguns aspectos construtivos que indicam que essa parte era utilizada por pessoas de mais alto cargo, né, digamos, dentro da estrutura da mina, porque dá para ver alguns detalhes, decoração nas paredes, então a gente não sabe para que exatamente era utilizada, né, não tem essa documentação, mas provavelmente era para pessoas dos cargos maiores, né. Essa área aqui é a área dos britadores, então também tem ruínas, né, de tanques, ruínas dos próprios britadores, são bem grandes, então a gente faz a planta, né, desenha ela, faz as fachadas também, coloca as medidas. Aqui não sei se dá para ver bem, mas essa estrutura aqui, ó, ela tem uns buracos circulares, que a gente acredita que era de tanques também. E a análise iconográfica, né? Então, como eu falei, a gente utiliza algumas fotos antigas para fazer essa comparação e conseguir identificar algumas estruturas, porque em campo, às vezes, é difícil, tem bastante vegetação, né? Tá em estado de ruína, então a gente compara as estruturas com fotos antigas e, às vezes, dá para identificar alguma função.
Nesse caso, essa imagem, ela é de 36, de 1936, dá para ver aqui, ó, a data. Então, a primeira estrutura que a gente identificou foi o barracão. Como eu falei, ele tem o ano de construção, né, na fachada, então ele é de 1934, então ele aparece aqui nessa foto. Segundo fontes orais também de campo, existia uma igreja atrás do barracão, do outro lado do rio. Então, aqui nessa foto a gente consegue identificar a igreja, ó. Então, esse aqui era o barracão. A gente percebe que tinha vãos, né, que foram fechados depois, que eram essas entradas, mas esse aqui é o barracão. Ó. Depois, essas estruturas de fundação aqui de baixo, a gente identificou nessa foto, ó, o que a gente encontra lá no sítio arqueológico hoje são essas estruturas de concreto armado. E depois, comparando elas, né, medindo, desenhando também, a gente conseguiu identificar elas nessa imagem como sendo as fundações dessa esteira, por onde passavam as vagonetas da mina, com as pedras, né? Essa estrutura também era outra que, em campo, a gente não conseguiu identificar bem a função dela, e depois, observando a imagem, a gente conseguiu ver. É essa estrutura aqui, ó, tem bastante vegetação, mas dá para ver. Também gostaria de reforçar e frisar aqui que é muito importante seguir a metodologia de levantamento em campo, porque só bater foto, às vezes a gente não consegue identificar bem a estrutura depois. Então, nesse caso aqui, tinha muita vegetação, então desenhar é muito importante, fazer toda a medição, a anotação, e depois tratar todas essas informações no software, para depois tentar identificar essa estrutura, né? Ó, ela tem uma parede também bem grossa, que dá pra ver a escala, né? O Vini, ele tem 1,80 m e alguma coisa, então é bem alto. Dá para ver que a grossura da parede também é bem grande, então faz sentido ser uma fundação que sustenta uma estrutura toda em cima, né? Que no caso seria essa edificação aqui. Aqui, pela proximidade, a gente conseguiu identificar como a cobertura, né, a edificação que guarda um dos britadores. Ó, aqui é a estrutura que eu falei antes de fundação, e aqui é o britador, o primeiro britador. Que é essa estrutura aqui, né? E aí aqui a gente tem todas as ruínas desses tanques, né? Que era essa parte coberta aqui. Né? Em campo a gente já imaginou que seria uma área coberta para os trabalhadores ficarem ali, fazerem todo o processo de separação dessas britas. E por essa imagem a gente consegue perceber que de fato tinha a cobertura, né? Aqui é um outro ângulo. E aqui é o segundo britador. Tem outro britador que nessa foto não aparece, né? Aí aqui, pela proximidade também, a gente identificou como sendo o laboratório, até por conta dessa chaminé aqui. Ó, essa estrutura. Essa é a chaminé que a gente vê na foto, né? Ela é dentro da edificação mesmo. Aqui um outro ângulo também. Assim, aqui embaixo, né? Como eu falei, a gente acredita que seja uma cozinha, uma estrutura que era utilizada como cozinha, até porque depois, na escavação arqueológica, né? Nessa proximidade foi encontrado cerâmicas que indicam que eram louças. E aqui tem um remanescente que a gente identificou como um fogão a lenha, né? Também, como eu falei, né, no pavimento superior, existe essa decoração. Então, aqui a gente vê que a parede ela era pintada de azul, ela tem um pouco de desprendimento de argamassa aqui, né, mas dá para ver. E aqui em cima, a decoração. Essa pintura aqui, ó, ela é geométrica, ela ficava abaixo do forro, em todo o roda-teto, decorando o ambiente. Aqui tem outra foto, não sei se dá para ver. A outra dava para ver melhor, né? Aqui, ó.
E aí, as outras estruturas não aparecem nessa foto, mas só para vocês terem uma noção de proximidade, ela fica para a esquerda, as entradas de galeria, né? Que são aquelas entradas dos túneis, de onde eram retiradas as pedras. E daqui saíam trilhos, né? Que as vagonetas levavam as pedras com ouro. Ó, aqui o túnel por dentro. E também para a esquerda ficava o paiol de pólvora, porque era mais afastado, né, lógico, para evitar qualquer acidente com os trabalhadores. Para a direita aqui da foto, em frente aos britadores, existia uma área de rejeitos. Ó, aqui dá para ver, aqui é os britadores, que é essa estrutura aqui, né, essa área de britadores aqui. Bem em frente tem uma área de rejeitos, que era onde era depositado os rejeitos desse processo de mineração. Aqui nessa planta dá para vocês terem uma ideia da distância, né? Aqui, ó, onde está a minha seta, era a área de britadores. E aqui eram as entradas de galeria, bem afastados, dá para ver que é 470 metros de distância. E daqui até aqui vinham as vagonetas, né, trazendo as britas com o ouro. A gente não sabe exatamente se era reto ou se fazia alguma curva, mas tinha todo esse trajeto. E aqui era o paiol de pólvora, bem distante também. Aqui é o laboratório e aqui é o barracão. Então, né, a sequência de atividades que era realizada, ela vinha lá as vagonetas com as pedras e com o ouro vinha lá das galerias, em cima de vagonetas, né? Passava por essa estrutura de esteiras. Nessa edificação aqui, que a gente encontrou só as fundações, né? Nessa edificação acontecia a retirada a gente não sabe exatamente o que tinha aqui dentro, porque não tem registros disso, mas era onde acontecia o processo de retirada das pedras das vagonetas e essas pedras eram direcionadas para os britadores, né? Então era aqui que acontecia esse direcionamento. Aqui o primeiro britador, depois essas pedras passavam por todo um processo de separação, né? Para que o ouro fosse, para que as pedras fossem cada vez menores, né? Até chegar ao ouro. E depois disso o ouro ia para o laboratório, que era onde ele era realmente separado, né? Opa! Aqui, ó, é uma área toda em que não existem tantos remanescentes, a gente não encontrou, só aquele coxo que eu falei no início, mas que acredita-se que eram estruturas de apoio da mina e também de habitação mesmo. Como o professor Mota falou, existiam mais de 300 funcionários nessa mina, né? E mais as famílias desses funcionários. Então, eles também residiam aqui nessa área, segundo fontes orais, né? Com relação aos materiais encontrados na escavação arqueológica, a gente encontrou materiais construtivos, né, tijolos de 2 furos, que são tijolos maciços, que eram bem utilizados nessa época, né, na década de 30, 40, era o que era mais utilizado. Fragmentos de argamassa também, e dois fragmentos de telha, em que foi possível reconhecer o fabricante e o período de duração de fabricação dessas telhas, que foi de 1910 a 1933. E tem escrito também Curitiba aqui, que na época ainda era com Y. Também, em frente ao laboratório, como eu falei, foram encontrados fragmentos de cerâmica, que indicam que eram louças, né? Bom, então, dito tudo isso, a gente consegue concluir que esse sítio arqueológico histórico, ele tem muitos remanescentes dessa época ainda que é possível identificar, né, dentro do contexto do sítio. Então, esse sítio ele demonstra a importância que foi esse ciclo econômico, não só o ciclo econômico, né, mas
a atividade de mineração depois dos séculos do ciclo, né? E até a formação da região metropolitana de Curitiba, a formação da ocupação ali da região. Então, foi algo bastante importante para a região, né? E esses remanescentes materiais, eles têm um potencial também de visitação, né? Porque a arquitetura, ela conta uma história, como a gente já percebeu, né? Por meio dessa metodologia, a gente consegue interpretar, e essa arquitetura, ela conta uma história. A gente só tem que saber reconhecer e entender, né, dentro desse contexto, e interpretar ela. Então, tem um potencial bastante interessante, educativo e turístico, esse sítio arqueológico. Bom, então agora eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma contribuição, ou alguma dúvida que ficou. Lembrar também a todos e a todas que para a emissão do certificado tem um formulário a ser preenchido, né, aqui, e que pode também ser feita uma avaliação. Antes de mais, eu queria dar os parabéns aos meus colegas, né, sobre um trabalho minucioso, uma pesquisa histórica profunda na região para compreender a mineração, e também a importância da arqueologia aplicada ao histórico, né? A arquitetura e a arqueologia casando juntos. Isso é muito relevante para nós termos resultados técnicos e científicos de um passado mais recente daquele que estamos acostumados a lidar com a arqueologia. Então, temos aqui, que trabalho incrível, a Cristina Piazza, e a pergunta dela é: como ficará esse sítio com a implantação do empreendimento? Quem se habilita a responder? Posso? Pode falar, Pete. Então, esse empreendimento está numa área quer dizer, esse sítio histórico está numa área de um empreendimento, porém, ele não vai ser afetado por esse empreendimento. Existem várias possibilidades que estão sendo discutidas pelos órgãos competentes, né? Então, inclusive com o empreendedor, e como foi comentado pela Isabela, esse sítio tem um potencial, tem vários potenciais sobre ele. Então, é um processo que ainda está em tramitação, né? Estamos conversando, porque como ele é um bem da União, o que vai ser feito? E tem várias opções, uma pode deixar ele como está, né? Isso é o que acontece com muitos sítios, né? Mas, porém, pode ser objeto de musealização, tanto para fazer turismo, como dentro do próprio parque pode ser aproveitado. Talvez o professor Valdir Schoenberg queira dar uma contribuição também sobre isso. Obrigado. Excelente pergunta. É bem isso que o professor Gédes está colocando, né? O que se tem é que a área vai ser preservada, né? Acho que é o ponto mais importante, mais relevante, e está sendo discutido justamente entre o empreendedor e também com, no caso, os outros órgãos envolvidos, sobre qual a melhor destinação, qual que é o processo que vai ser tomado. Então, mas eu acho que a pergunta principal é justamente para saber se ela não vai ser impactada pelo empreendimento. Não, ela vai ser preservada. Muito bem, temos aqui o Marcelo Matos, parabéns, Isabela, e os demais envolvidos para essa pesquisa. Rogério Bardini, muito interessante conhecer os aspectos arqueológicos, históricos, arquitetônicos dessa região de estudo. Parabéns a todos os técnicos envolvidos. Cristina Piazza, excelente, obrigado pela resposta. Mais alguém? Seguimos à disposição. Cristina Piazza, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, obrigado. Agradecemos a todos e a todas que estiveram com nós hoje, né? Foi importante a presença de todos aqui. Nos colocamos à disposição também para outros momentos, né? Agora temos mais uma pergunta, Maria de Moura.
parabéns pela apresentação. Acreditam que há chance do bem ser tombado? Então, no caso, como ele está homologado como sítio arqueológico, ele já tem a proteção da Lei 3.924, ou seja, essa é a característica do sítio arqueológico, ele não precisa passar por um processo específico de tombamento. Então, ele já está protegido pela lei da arqueologia, né? Então, no caso, ele está protegido, né? Status semelhante ao do tombamento, então ele não tem esse risco de não ter a proteção legal. Beatriz Martins, parabéns pela iniciativa e pela apresentação. Obrigado. Seguimos à disposição. Novamente ressaltando que é uma temática pouco conhecida na nossa arqueologia do sul do Brasil. Nós temos uma influência da pesquisa muito baseada no ciclo do ouro, como o Sr. Mota muito bem explicou, do século XIX, do século XVII, porém, perdão. E aí, posterior a isso, não temos muita informação sobre a mineração. E esse sítio vem trazer para nossas pesquisas, para o nosso conhecimento arqueológico histórico, informações relevantes sobre um ciclo econômico pouco conhecido, né, pouco difundido. Por isso que é importante nós ressaltarmos a relevância da arqueologia preventiva nos processos de licenciamento ambiental, especialmente nos processos de licenciamento dos empreendimentos, no caso aqui, urbanísticos, né, e outros tantos, nesse caso, que traz para nós contribuições bastante curiosas e relevantes desse período histórico, né, que vai de 1930, mais ou menos, nesse período. Né. Temos aqui o professor Valdir Luiz Schembler, que quer organizar a equipe de pesquisa de campo, laboratório e escritório, parabéns a dela, professor Alexandre Jetson, José dos Santos, parabéns pela pesquisa e excelente apresentação. 19 horas e 54 minutos, podemos ir nos despedindo, lembrando que o formulário para obter o certificado da participação e também avaliações com críticas, sugestões, reclamações e assim por diante. E lembrar a todos e a todas que a nossa equipe da Espaço Arqueologia promove com frequência webinários de diferentes temas, de diferentes pesquisas, tanto arqueológicas, históricas e demais, né, no campo do patrimônio material e imaterial, da cultura material e assim por diante. E acompanhe nossas redes sociais, Espaço Arqueologia, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site. E qualquer dúvida que tenham, podem nos consultar por esses canais, que estaremos à disposição para responder todas as perguntas. Nossa parte é isso. Muito obrigado, Sr. Alexandre, muito obrigado, Isabela, obrigado à equipe técnica que nos apoiou nesse webinar, e obrigado a todos os participantes. Até uma próxima oportunidade. Fiquem bem, todos. Tchau, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Até a próxima. Boa noite a todos.